Boa noite, imparáveis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria. Estamos aqui no módulo da alta performance e o tema da nossa aula hoje, nossa terceira aula, né, é tomada de decisão rápida e eficiente. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós precisamos tomar algumas decisões, né? E às vezes a nossa decisão, ela precisa ser rápida, só que ela precisa também ser eficiente. Às vezes a gente não tem muito tempo para conversar, para expor as ideias. Às vezes a gente não tem tempo para pensar muito, né? E como que a gente faz, de repente, para tomar essas decisões? É como que você Verdade. que está aqui assistindo essa aula, como que você toma suas decisões? Muitas vezes nós somos racionais, né? Muitas vezes nós tomamos a decisão somente de forma racional. Em outras vezes nós somos apenas emocional. Tomamos alguma decisão de acordo com a emoção do momento. E pode ser ruim. Muitas vezes nós podemos é, errar nas nossas decisões, né? E como que a gente faz? Então, eu quero trazer um pouco dessa dica, porque essa questão da alta performance, ela exige que a gente consiga tomar as decisões de forma rápida e também de forma eficiente. Alguém de vocês, assim, tem algum truque, alguma dica, assim, que você fala assim, poxa, é, eu uso eu uso tal técnica para tomar uma decisão. Alguém de vocês, enquanto o pessoal está entrando aí, poderia compartilhar? Ou vocês não têm assim uma fórmula para vocês tomarem decisão? Depende do que, né, Nil? Dependendo da situação, eu falo um não primeiro, depois eu decido o que que eu posso fazer. Dependendo, eu já vejo o que que é melhor, já resolvo. Algum segredo assim que vocês têm? Tipo assim, eu acho que é uma coisa particular minha, né? Eu uso tal técnica. Geralmente eu oro, né? Eu não tenho Geral- nenhuma, não. Geralmente eu vou para oração, depois Deus dá uma resposta na palavra, ou usa alguém para falar, ou um louvor fala já ali, de repente sempre tem alguma situação que eu consigo ter a resposta. Legal, esse é um ponto que eu queria chegar, né? Muitas vezes a técnica é a questão mesmo da oração. Porque a oração, ela dá esse tempo para você entender a resposta. Também é algo interessante. Vamos entrar aqui no conteúdo, deixa eu só compartilhar com vocês. Deixa eu só... Se eu consigo acessar aqui também. Então, o tema da nossa aula aqui é tomada de decisão rápida e eficiente, né? E o objetivo é que seja rápido, que seja eficiente, que a gente não perca tempo dentro das coisas que a gente está fazendo. Então, são pontos importantes e pontos interessantes, né, para aquilo que a gente precisa fazer. Deixa eu só entrar com outro perfil aqui, peraí. Recording in progress. 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 Beleza. Primeiro ponto importante aqui é que a vida, ela é feita de decisões, a vida é feita de escolhas, né? Todos nós. Por exemplo, muitas pessoas hoje escolheram ou tomaram a decisão de não estar na aula ao vivo. E tá tudo certo. Porque a vida é feita de escolhas. Vocês escolheram estar aqui na aula. Vocês escolheram tirar esse momento, apesar de ser um feriado e tudo mais, de estarem aqui na aula. É uma escolha, é uma decisão. E cada um tem as suas prioridades. Eu gosto de falar isso no GPS, né? Às vezes a gente convida muitas pessoas, igual na mentoria, a gente chama muitas pessoas para participar da mentoria, porque, poxa, tá fazendo bem para mim, gostaria que fizesse bem para você e tal. E a pessoa não vem. Por quê? Porque ela, de repente, não entendeu ainda. Ou, de repente, ela não teve coragem de tomar a decisão. Mas tudo na vida é questão de escolha, é questão de decisão. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa tomar uma decisão. Nós somos movidos, né, por decisões. Tudo, tudo, tudo. Até quando você acorda, que roupa você vai vestir, como que você vai, né, o horário que você vai sair, tudo é escolha, tudo é decisão.
A nossa vida ela é feita disso, é feita de decisão. Então, a qualidade da nossa vida, ela está diretamente ligada à quantidade de decisões que nós tomamos. Eu sei que muitas pessoas não gostam de tomar decisões, né? Mas a todo momento nós somos convidados a escolher entre agir ou procrastinar, ou deixar para depois. Entre o que nós queremos agora e o que queremos depois, né? Entre manter a zona de conforto ou buscar o crescimento. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma escolha. Vocês escolheram estar na mentoria. Vocês escolheram participar das aulas. Tem muitas pessoas, bem lembrado, Maria Antônia, nós tomamos cerca de 35 mil decisões, né? A Maria Antônia, ela tem a palestra no GPS que ela fala justamente sobre essa questão da decisão, né? E nesse mundo de alta performance, que é o que a gente está fazendo aqui, nós precisamos tomar essas decisões de forma mais assertiva, de maneira mais produtiva possível. Como? Trabalhando esse processo de mudança de mentalidade, que vai ajudar nessas decisões, mas decisões precisam ser tomadas. E a gente está tomando decisão o tempo todo. O que a gente tem que parar para pensar é como essas decisões estão impactando a minha vida. De que maneira essas decisões que eu estou tomando, de que maneira essas escolhas que eu estou fazendo estão impactando a minha vida. Elas estão impactando positivamente ou elas estão impactando negativamente? Então, tomar decisão de forma rápida e eficiente é uma habilidade essencial para quem está desejando encontrar o propósito, viver o propósito, ter uma clareza ou até mesmo ter esse processo de alta performance. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre essas decisões, sobre essas escolhas que nós fazemos no dia a dia. E aí vale a pena lembrar, a Maria Antônia comentou aí no chat, que nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia, ok? E mesmo que você não decida, mesmo que você decida ficar parado, já é uma decisão. Decidir não se movimentar, decidir não fazer nada, já é uma decisão. Você já tomou uma decisão de não fazer nada. Quando você decidiu não fazer nada para mudar a sua vida, para mudar a sua história, quando você decidiu não fazer nada para sair da zona de conforto, você já tomou uma decisão. E essa decisão está impactando no seu Pronto. futuro. Ela está Aí vai ruim. Oi? Não, Ela está impactando nas suas decisões, né? Nos seus resultados. Então, é importante que a gente saiba, né, como estão sendo essas decisões. E qual que é o preço, então? Quanto custa estar indeciso? Quanto custa não escolher? Quanto custa ficar parado? Quanto custa ficar estagnado? Quanto custa a inércia na minha vida? Qual é o preço disso? É isso que eu preciso refletir hoje, é isso que eu preciso pensar. A indecisão não é neutra, tá? Ela custa tempo, ela custa energia, ela custa oportunidades e ela custa paz mental. Quando a nossa mente fica ocupada com múltiplas possibilidades e falta de clareza, começa um desgaste na nossa vida. Começa um desgaste contínuo. Então, quando você está indeciso, é muito mais complicado do que quando você já tomou uma decisão. É muito pior quando você está indeciso, porque você fica pensando num monte de possibilidades e aí te atrapalha. Mas quando você toma uma decisão de sim ou de não, de fazer ou de não fazer, o que que acontece? Elimina essas possibilidades. Você sente muito mais paz mental. Você sente muito mais essa produtividade, essa performance que você está buscando. Então, quando você não decide, quando você fica no neutro, quando você fica diante das possibilidades, vai ocupar seu tempo, vai ocupar sua energia, vai fazer com que você perca algumas oportunidades e, principalmente, vai tirar essa tua paz mental. Então, decida. Decida o quanto antes. Escolha o quanto antes. Escolha
ou não fazer, ou escolha fazer de uma vez. Mas é importante que você não fique em cima do muro. Aliás, até a Bíblia fala sobre a questão de estar em cima do muro, né? Sobre a questão de ser morno, nem frio nem quente, né? Muitas vezes nós ficamos nessa situação, muitas vezes nós ficamos morno, nós não decidimos, nós não fazemos acontecer, nós ficamos olhando ali, nós ficamos esperando que as coisas vão acontecer, que as coisas vão cair do céu e não vai acontecer. Nós precisamos escolher, nós precisamos tomar as decisões e essas decisões elas precisam ser assertivas e é isso que vai nos levar para a próxima fase, é isso que vai nos levar para o próximo nível. Então, essa indecisão, ela tem um preço. Essa dúvida, ela consome energia. Ou melhor, a dúvida consome mais energia do que a decisão errada. E aí, olha que interessante. A gente fica preocupado em tomar decisões erradas. Nós temos medo de tomar decisões erradas, não é assim? Você tem medo de tomar decisões erradas? A gente tem medo de tomar decisões erradas. Só que muitas vezes, com medo de tomar decisões erradas, nós não tomamos decisão. Nós ficamos em cima do muro. E aí o que que acontece? Nós vamos perdendo essa paz mental, nós vamos tendo esse processo de perca de energia, de oportunidade, como nós falamos ali, e aí vai consumindo tudo isso. A dúvida vai consumir mais energia do que a própria decisão errada. Inclusive, decidir e ajustar depois costuma ser mais eficaz do que viver paralisado tentando prever todos os cenários. Então, muitas vezes vale muito mais a pena você tomar uma decisão, mesmo que ela seja errada, e depois você corrigir, ajustar a sua rota, do que você não decidir, do que você ficar em cima do muro, gastando energia, gastando a sua saúde mental ali, pensando nas possibilidades, e não sair do lugar. Tem muito mais desgaste, você fica muito mais cansado. Decida. Ah, mas e se eu errar? A mesma possibilidade, mesma quantidade de chance de acertar é a mesma de errar. Se você errar, ajusta a rota. Se você errar, corrige o mais rápido possível. Entendeu que está errado? Corrige. Essa é a grande diferença de quem consegue ter resultado do que aqueles que ficam em cima do muro, daqueles que ficam só criando possibilidades, mas não tomam uma decisão. Vocês decidiram, né? Vocês tomaram uma decisão de estar na mentoria, vocês tomaram uma decisão de estar nas aulas, vocês tomaram uma decisão de estar sendo mentorados. E isso está fazendo vocês atingirem resultados. Muitas vezes vocês acham que eu estou dando um resultado para vocês, mas na verdade é a decisão que vocês tomaram. É a decisão, é o passo que você decidiu, é fazer aquilo que precisa ser feito, é você estar na aula, é você fazer as atividades, é você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, e aí você vai vendo o resultado aparecer. E aí, muitas vezes, né, Esther, a gente fica impactado com as coisas que estão acontecendo ali, às vezes a gente não entende, né? Caramba, mas está acontecendo tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma assim, e parece que eu não estou preparado. Tá? Não, é fruto das nossas decisões, é fruto das nossas escolhas. Nós decidimos. E o fato de decidirmos vai fazer com que as coisas apareçam na nossa vida. E talvez você ache que você não esteja preparado, mas se apareceu é porque você decidiu e você está andando naquela direção. Então, essa decisão é muito importante. Ó, o Valdeci falou aqui, ó. Quando você toma uma decisão, você também já decidiu, exatamente. Né? E quando você não toma a decisão, você também já decidiu. Então, mas é muito melhor quando você toma uma decisão, mesmo que ela seja errada, do que você não tomar, porque o preço da indecisão ela é muito alto. O custo, né, na verdade, dessa indecisão é muito alto. Vai te custar energia, vai te custar tempo, vai te custar oportunidade e, principalmente, vai tirar a tua paz mental. Então, será que vale a pena ficar indeciso? Será É que vale a verdade. pena? Oi? Ter uma conversa difícil, Nil. Eu precisei decidir, né? Escolhi ter uma conversa difícil. Mesmo difícil, dá aquele temor, aquela insegurança. Porém, fui, tive. E é isso que você está falando. Aí aconteceu, eu consegui sentir paz, aliviada depois, mesmo. E a minha mente, você vê como a mente da gente mente. A minha mente pensava negativo. Não é hora. Quem é você?
Então, observar muito devemos a nossa mente para ela não sabotar a gente. E depois é um alívio, falo eu, um alívio daquilo que a gente esperava. E se foi negativo, tá tudo bem também. Pelo menos não ficou com essa sensação que você explicou aí de não decidir, né? Exatamente. É Então, um aí alívio. você vê o quanto a gente perde energia, né, nisso tudo. E aí, quando você toma a decisão, você se sente aliviado, você sente essa paz. E mesmo, como eu estou falando ali, mesmo que a decisão seja uma decisão errada, você tem a oportunidade de corrigir, de ajustar depois e entrar no caminho certo, né? E aí, nós precisamos entender sobre a tomada de decisão e inteligência emocional, porque ela está muito ligada. As emoções, elas influenciam diretamente as nossas decisões. O medo, por exemplo, nos leva à luta, à fuga ou à paralisação. A raiva, ela pode conduzir à impulsividade, já a segurança emocional favorece escolhas conscientes e ponderadas. Uma coisa que eu sempre tenho falado para vocês é o seguinte: quando a gente vai tomar uma decisão que ela é emocional, vamos pegar aí o exemplo da raiva. Quando eu tomo uma decisão com raiva, o que que acontece? Deu aquele momento de explosão. Tá todo mundo sujeito, tá? Todo mundo tá sujeito a acontecer um episódio assim. Uma coisa que te tira do sério lá, aconteceu aquilo. Você vai tomar uma decisão sem pensar, uma decisão no momento de raiva. O que que acontece? O nosso cérebro, né, essa região aqui da frente, do córtex pré-frontal, é a região responsável pelas decisões racionais. Quando eu tenho esse medo, quando eu estou no processo de luta ou fuga, quando eu escolho a luta, e quando eu ajo no momento de raiva, que tá aí também está ligado ali, é tudo muito próximo, muito parecido. Quando eu ajo nesse momento de raiva, eu bloqueio essa área, é como se ela não existisse, e eu entro no instinto primitivo de lutar. É por isso que eu reajo. É por isso que a pessoa, às vezes, ela vai lá e acaba agredindo a outra pessoa. Não, não justifica, mas é um momento que ela não está pensando, tá? A própria psicologia já consegue explicar isso. É um momento que a pessoa não está raciocinando. A parte racional dela foi bloqueada. Isso é um processo natural das coisas. E ela agiu de forma instintiva. De repente ela agrediu, de repente ela matou outra pessoa, de repente ela atropelou. Acontece muito isso, tá? Porque ela agiu no momento de raiva. A raiva bloqueou a parte racional dela, a parte pensante. Ela não pensou, ela agiu no instinto, no impulso. E aí você pode ver que depois aquela pessoa ela vem e fala assim: nossa, eu não queria fazer isso, não era a minha intenção, né? Eu queria apenas me defender. Então, por quê? Porque daí ela começou a pensar. Aí o lado pensante dela veio à tona, aí veio o arrependimento. Então ela tomou uma atitude no momento de raiva. É por isso que a gente fala assim: quando for tomar uma decisão, respira, conta até 10, porque dá tempo de oxigenar o cérebro. Porque nesse momento da raiva, a oxigenação para de ir para o cérebro, principalmente na área pensante. E aí você toma a decisão. Quer ver? Eu tenho um exemplo meu, né? Uma coisa que assim, me deixa com raiva, irritado, é alguém chegar e me dar um tapa nas costas. Sabe aquela dor do tapa nas costas? É questão de milésimo de segundo. Aquela dor, ela sobe, o meu lado racional, ele bloqueia e eu não sei a reação. Às vezes a reação é um tapa, é um soco, é um chute. Eu não sei. Eu sempre falo para as pessoas próximas de mim, não bate nas minhas costas. Eu não gosto, eu sei que a minha reação é a mais diversa possível. Por quê? É um momento que eu não controlo a minha reação. Então, eu não sei, eu posso estar com alguma coisa na mão, eu posso bater, eu posso jogar. Então, eu sempre falo para minha esposa, para minha filha, não bate nas minhas costas, eu não gosto. É uma coisa que eu já identifiquei. É uma coisa que me bloqueia, assim, eu não consigo prever a reação. Claro que quando dá tempo, eu consigo me controlar. Mas já aconteceu muitas vezes, né, que para mim é uma brincadeira muito sem graça, né? Tipo, chegar a bater nas costas, uma coisa que tem lógica, mas acontece, né? Então, tem uma reação. Assim como uma pessoa às vezes está no trânsito ali, leva uma fechada, fica com raiva, toma uma atitude, acaba acontecendo
uma fatalidade muitas vezes. Por quê? Decisões. Aqui, ó, não suporto que aperta minhas costelas. Então, cada um às vezes tem uma reação. Mas no meu caso é muito rápido. Do jeito que bateu, eu já tenho uma reação. Mas eu entendi que é algo feito de forma irracional. Mas a gente precisa trabalhar essa parte da inteligência emocional. Porque a raiva, ela pode nos conduzir a essa impulsividade. Mas quando eu tenho esse controle emocional, isso vai favorecer as minhas escolhas mais conscientes e também ponderadas. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas reconhecem o que estão sentindo antes de agir. Elas criam um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está o poder de uma decisão acertada. Então, quando eu trabalho a questão da inteligência emocional, a minha performance ela é muito maior e ela é muito melhor. Por quê? Porque eu consigo gerir essas emoções. Eu consigo prever muitas vezes que eu estou saindo do controle. Eu consigo buscar a técnica da respiração, oxigenar o cérebro. Eu saio de perto. Eu tomo uma água. Porque eu já entendi o ambiente, entendi a provocação, não vou cair na provocação. E muitas vezes a gente falha. Muitas vezes a gente falha. E às vezes a gente conta até 10, mas mesmo assim ainda a gente não consegue ter todo o total controle ali, né? Mas são pontos importantes. São pontos interessantes que a gente tem que trabalhar. Até mesmo uma resposta dentro de casa, principalmente quem é casado. Às vezes a outra pessoa fala uma coisa, você já solta uma resposta ali. É tudo o que precisa para quê? Para começar uma briga entre o casal. E aí, quando você trabalha esse controle emocional, às vezes você não responde na hora. Por isso que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a casa, porque a mulher tem muito mais facilidade de ter esse controle emocional, de ter esse entendimento do momento. Mas quando os dois conseguem ter esse entendimento, a vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais fácil, porque daí um vai entendendo o momento do outro. Porque a mulher também tem o seu período lá que, né, basta o marido respirar perto dela já é o suficiente. Não é assim? Ou é só aqui em casa? Às vezes, o que aconteceu? O que foi? Não sei, você está respirando. Já é o suficiente para poder me irritar. E aí tem que entender o momento, tem que sair de perto, não pode discutir, né? Tem que evitar de colocar lenha na fogueira. Só que às vezes você não teve um dia bom, e aí juntou uma coisa com o outro, né? A fome com a vontade de comer. E aí sai as brigas, decisões. Mas falta o quê? Controle emocional. Alguém tem que raciocinar nesse momento. Alguém tem que entender a fase do outro. E é por isso que é importante as tomadas de decisões com inteligência emocional. E praticar isso. É entender o momento, praticar empatia, né? Entender, de repente, por que que a outra pessoa está agindo daquela forma, daquele jeito, porque isso vai melhorar a nossa performance. Essa tomada de decisão mais consciente, mais inteligente, ou não tomar a decisão naquele momento, ou tomar uma decisão diferente naquele momento, pode ajudar você a alcançar muito mais rápido os seus objetivos. E aí eu quero trazer para vocês aqui o método das 3 perguntas. Eu sempre tenho falado para vocês aqui sobre a gente aprender a fazer perguntas. E é interessante nós fazermos perguntas. E sempre que você tiver uma decisão para tomar, sempre que você tiver que tomar uma decisão, use essa técnica aqui das 3 perguntas, porque isso daqui vai ajudar você a tomar decisões mais conscientes e muito mais rápido também. E daí você não vai ficar perdendo tempo diante de algumas coisas. Então, para você tomar decisões com mais velocidade e mais eficácia, use esse método simples aqui. Primeiro, isso está alinhado com os meus valores e com os meus objetivos? Sempre que tiver uma proposta, sempre que você tiver uma decisão, faça essa pergunta aqui para você. Está alinhado com os meus valores? Está alinhado com os meus objetivos? Se a resposta for não, automaticamente você já tem sua decisão. Automaticamente. Por quê? Vai quebrar princípios, vai quebrar valores. Não adianta você insistir. Não adianta insistir, vai dar errado. Já está ali, a resposta está na tua cara. Você só se mete em confusão se você quiser. Porque você já viu que não está batendo com o que você quer. Relacionamento é a mesma coisa. Você que está querendo entrar num relacionamento. Colocou lá
As características que a pessoa tem que ter. A pessoa não tem uma das características, não se enfia, vai dar errado. Não está de acordo com o que você está buscando. Não está dentro dos seus princípios, não está dentro dos seus valores. Não entra. Vai dar errado. Vai dar errado. Ah, mas eu quero. Vai dar errado. Depois não adianta chorar. A decisão da mesma forma. Pergunta lá. Está dentro dos meus princípios? Está dentro dos meus valores? Está alinhado? Se a resposta for não, está automaticamente fora. Essa é a primeira pergunta. Quer ver a segunda pergunta? Qual é o pior cenário se eu errar? Se eu errar, o que pode acontecer? Na maioria das vezes, o risco não é tão grave quanto nós imaginamos. Então, vale a pena tentar. Poxa, o que vai dar errado? Se der errado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Entendeu? Faz pergunta. Ah, a consequência não é tão grande assim, não. Poxa, vale a pena tentar. Como que eu vou saber se vai dar certo? Tentando. Então, se a consequência vai ser pouca, vale a pena tentar. Quer ver a outra pergunta que você deve fazer? A terceira pergunta que você deve fazer é: isso vai me mover na direção do meu propósito ou vai me distrair? Porque decisões produtivas, elas nos empurram para frente, mesmo que incomodem. Então, assim, muitas vezes, eu vou falar por mim, muitas vezes eu tomei decisões que não estavam alinhadas com o meu propósito. Me consumiu tempo, me consumiu energia, consumiu dinheiro e eu não fui para lugar nenhum. Sabe por quê? Não adianta. Você sai do caminho que você estava buscando e aí você entra num caminho e aí você tem que voltar. Olha o desgaste que você tem. Não tem como. Tem que estar alinhado com seus princípios, tem que estar alinhado com seus valores. Você tem que avaliar os riscos ali e tem que tem que estar te levando para aquilo que você está buscando. Eu costumo falar assim, para você entender, é como se fosse um cano grande assim, que está levando um monte de água. Quando aparecer qualquer oportunidade para você, é como se você fosse pegar esse cano e fosse tirar um pouco de água e levar para aquilo que apareceu para você. Ele vai devolver depois nessa fonte de água ou ele só vai consumir? Porque se ele não vai devolver, ele não está alinhado com o seu propósito. Porque ele vai parar ali, vai drenar ali. E aí só vai vindo o propósito para lá, só vai vindo o propósito para lá e não vai voltar para o propósito. Então não está alinhado. Oi? Não está alinhado. Se você consegue devolver, é porque faz parte do propósito, é porque vai ser combustível para intensificar ali o que você estava buscando fazer. Então faça essas três perguntas aí, ó. Isso está alinhado com os meus valores e objetivos? Qual é o pior cenário se eu errar? Isso vai me mover em direção ao meu propósito ou vai me distrair? Respondendo essas três perguntas aí, vai ficar muito mais fácil, porque esse método reduz a complexidade emocional e ajuda a dar passos firmes com menos arrependimento. Quando você consegue alinhar isso, é muito mais difícil você errar dentro das suas decisões. Nosso quinto ponto aqui, o erro de esperar a certeza total. Esse é um ponto interessante, porque muitas pessoas se bloqueiam esperando sentir que é a hora certa ou ter certeza absoluta. E a verdade é que a ação gera clareza, não ao contrário. A maioria das decisões, elas são tomadas com 60 a 80% de informações. Então, esperar 100% é ilusão. Então, eu não acho que tem que estar tudo pronto, tudo certo, tudo claro para você tomar decisão. Vou repetir, a maioria das decisões são tomadas com 60 a 80% de informações do que você precisa. Não 100%, porque 100% deixa você em cima do muro. Você demora muito para decidir. Lembra que a gente falou no começo? Consome energia, consome dinheiro, consome força.
paz mental, tudo isso vai sendo consumido, porque informação demais. Então, você já conseguiu responder aquelas perguntas? Já entendeu que está alinhado com o seu propósito? Bora para cima. Já decide o quanto antes. Elimina isso. Elimina essa distração que pode estar afetando aí um monte de coisa na sua vida. Então, não fica esperando certeza absoluta. Já tem boa parte? Vai para cima. Grandes líderes e realizadores decidem com agilidade. Quando necessário, ajustam o rumo. Quem demora demais perde o ritmo, perde a energia e perde a posição estratégica. Eu vou repetir só para você não esquecer. Quem demora demais perde o ritmo, a energia e a posição estratégica. Então, muitas vezes, tem um tempo certo. Tem o tempo certo. Mas muitas vezes o tempo certo somos nós que decidimos. Muitas vezes nós precisamos tomar a decisão. Nós falamos lá no início, né? A Maria Antônia falou assim: olha, um dos métodos que eu uso é colocar em oração. Então, assim, às vezes, eu também faço isso. Às vezes, Deus vai falar sim. Às vezes, Deus vai falar não. E às vezes, ele vai falar espera. São três possibilidades que Deus trabalha: sim, não e espera. Eu já recebi os três. E muitas vezes eu cheguei para Deus, coloquei em oração e foi imediato. No momento, Deus falou assim: não. E eu parei. Teve momento que Deus falou assim: agora não. Ou seja, não era definitivo. Mas nesse momento não era. Foi a resposta que eu tive. Me ajudou a tomar as decisões, né? Porque eu tenho essa relação de fé. Então, você precisa entender qual é o seu momento e como que você faz. Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Decisão assertiva não é toda vez que acontece, senão esperarmos em Deus. A gente tem que tomar cuidado sobre a questão de esperar em Deus, de não transferir a responsabilidade para Deus. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente se acomoda e não toma decisão esperando que Deus vai tomar uma decisão pela gente. Lembra que eu falo assim, tudo que você precisa, tudo que você quer já foi liberado. Você só precisa alinhar com o propósito de Deus na sua vida. Então, muitas vezes, Deus está esperando a gente tomar uma atitude para que ele possa abrir algumas portas. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade, nós temos que ter esse entendimento de qual é o nosso momento. É o que eu falei ali. Às vezes eu preciso esperar. E aí eu vou entender que eu preciso esperar. Mas esperar não é se acomodar. Esperar não é ficar ali parado esperando que Deus vai fazer alguma coisa por você. Mesmo esperando, você continua trabalhando. Você não está forçando. Exatamente, precisa estar alinhado. Você não vai estar forçando, você não vai tomar a decisão fora do momento. Mas muitas vezes o momento é esperar. Esperar para ver o cenário, esperar para entender o que vai acontecer, para depois você tomar uma decisão. Mas a maior parte das vezes eu preciso tomar uma decisão. E a gente está falando ali de decisão rápida, né? E decisão eficiente. Às vezes eu não tenho tanto tempo assim para ficar esperando. Às vezes eu não consigo ter esse direcionamento tão rápido, porque às vezes a resposta precisa ser logo. E aí, Deus ele não vai deixar eu esperando. Quando a resposta tem que ser logo, ou vai ser sim, ou vai ser não. E mesmo quando ele fala assim, espera, não é esperar para dar a resposta. O espera significa que naquele momento é não. Porque se eu tenho que dar uma resposta rápida, o esperar significa que está fora daquele tempo. Então não é aquele momento. Se houver a possibilidade, depois essa oportunidade pode bater na minha porta. Ou outra oportunidade semelhante. Mas talvez não seja aquela oportunidade. E aí eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que ter esse entendimento para poder tomar as minhas decisões. Mas esse erro, né, de esperar a certeza total a gente não pode cometer, tá? Porque os grandes líderes, os grandes realizadores, eles decidem com agilidade. Nosso sexto ponto é uma técnica da bússola interna, né? Que é o racional mais o intuitivo. Eu garanto que você já tomou alguma decisão racional, que você pensou, decidiu, foi lá e fez. E alguma decisão foi por intuito, né? Sabe, quando você fala assim, poxa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que está falando
e eu tenho que fazer isso. Muitas vezes você não tem nem a resposta de Deus, não é nenhum um sim claro de Deus, mas dentro de você tá lá assim, poxa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que ir nessa direção aqui. É intuição. Só que às vezes a intuição ela acaba sacaneando a gente, porque eu vou tanto, muito pela intuição e acabo não raciocinando sobre as consequências que aquela decisão pode me causar. Então eu preciso estar alinhado, eu preciso estar certo diante daquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso entender um pouquinho, né, e criar essa técnica, aprender essa técnica da bússola interna. Use essa combinação entre a razão e a intuição. A razão, ela avalia os riscos, prós e contras. Eu sempre falo para vocês aqui, a maioria que já me procurou assim para tomada de decisão, eu sempre falo, pega um papel, pega uma caneta, escreve ali o nome da decisão que você precisa tomar, faz um risco no meio, coloca de um lado pró, coloca do outro lado contra. O que que eu vou ganhar e o que que eu vou perder tomando essa decisão. Eu sempre falo para vocês isso. Pega o papel, escreve lá e coloca esse risco no meio e escreve. Aí você olha, poxa, tem mais pontos negativos. Então, se eu tomar essa decisão, pode me acontecer isso, pode me acontecer aquilo, pode dar errado aqui, mas pode dar certo nisso, pode me levar para outro nível, pode me trazer uma boa quantia financeira, e isso. Aí eu vou avaliar. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena correr esse risco. Aí eu vou estar consciente. Porque mesmo que dê errado, eu sei das consequências. Então eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso avaliar antes de fazer qualquer escolha. Isso é razão, avaliar os riscos, avaliar os pós e os contras. Já a intuição, ela capta sinais sutis e coerência emocional. Então, a intuição ela vai entendendo o cenário, vai entendendo a resposta de Deus muitas vezes. Às vezes a resposta de Deus é clara. Aí a razão fica de lado, né? Quer dizer, não fica de lado porque se a resposta de Deus é clara, eu vou tomar uma resposta, vou tomar uma decisão baseado na razão que eu tive ali da situação, né? Mas a intuição ela vai trazendo esses sinais, vai te mostrando, poxa, é esse o caminho, eu tenho certeza que esse é o caminho, não sei como, mas eu tenho certeza. Então, as decisões mais acertadas, elas costumam unir esses dois mundos. Quando a razão e a intuição apontam na mesma direção, geralmente ela está no caminho certo. Por que que eu sei disso? Porque me traz paz. E aí é o segredo, é a chave. É você sentir paz na decisão que você tomou. Quando eu tenho que tomar uma decisão e eu estou em paz com a decisão que eu tomei, significa que a decisão ela é a correta. É a melhor decisão possível, porque a melhor coisa que tem é a gente conseguir caminhar e ter paz naquilo que a gente está fazendo. Então, essa é a principal bússola, né? Poder unir esses dois pontos aí. Olha só, nosso sétimo ponto é decisões e autoconfiança. Pessoas confiantes, elas decidem mais rápido, né? Porque confiam na própria capacidade de adaptação. Temos que tomar cuidado também com isso. Às vezes, confiança demais pode fazer com que tomamos decisões erradas. Mas as pessoas confiantes, elas decidem rápido e decidem com capacidade de adaptação, né? Confiam na própria capacidade de adaptação. Se por acaso não for o que eu estava pensando, eu consigo me adaptar, eu consigo virar esse cenário. Elas não precisam que a decisão seja perfeita. Elas sabem que são capazes de aprender, corrigir e evoluir com qualquer resultado. A confiança não é arrogância, tá? É responsabilidade pessoal. É saber que você é a pessoa certa para conduzir a sua vida. Não é a opinião das outras pessoas, não é o cenário atual, não é o governo, não, é você. Isso é confiança. É saber que você é responsável pelo seu fracasso, é saber que você é responsável pelo seu futuro. E aí você não vai ficar contando historinha, você não vai ficar falando, ah, mas eu não consegui, porque fulano não me ajudou, porque ciclano não me deu oportunidade, porque isso, porque aquilo. Não, a responsabilidade é minha. Eu sabia onde eu estava entrando e poderia dar certo, como poderia dar errado. Infelizmente, eu não fiz da maneira correta, por isso deu errado.
Porque eu poderia ter me esforçado mais, eu poderia ter colocado mais energia, eu poderia ter colocado mais força, poderia ter colocado mais dinheiro com isso, mas eu não me esforcei o suficiente e não deu certo. Ponto. Responsabilidade minha. Mas eu sabia do risco que eu estava correndo. Então eu preciso dessas decisões e dessa autoconfiança. Eu preciso ser confiante naquilo que eu estou fazendo. Eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa ideal. Se está sobre minha responsabilidade, é porque era para mim. Se essas pessoas vieram até mim, é porque eu sou a pessoa que vai conduzir elas. Se essas pessoas me procuraram, é porque eu tenho aquilo que elas vieram buscar. Talvez eu não esteja vendo, mas elas viram isso em mim. E aí eu posso tomar minha decisão. E para a gente fechar aqui, né, decidir é avaliar. A vida premia os decididos. Toda vez que você decide com consciência, você avança, mesmo quando o caminho exige correções. A indecisão, ela estagna, esgota e enfraquece. Então, não vale a pena você não decidir. Não vale a pena você ficar em cima do muro. Mesmo que a decisão seja uma decisão errada, você tem a capacidade de ajustar depois e de mudar para o caminho certo. Mas decida, que é muito mais difícil você não decidir. A tua performance, a tua auto-performance, ela depende das decisões que você vai tomar. Beleza? Eu abro aí para vocês fazerem perguntas, para vocês comentarem, para vocês debaterem, colocarem o ponto de vista de vocês. Podem falar, então. Bora Nil, falar? só quero falar mesmo que eu vou pôr tudo em prática. Que essa aula de hoje, meu Deus, tô em cima do muro demais, Forte. Calma, calma. Depois de amanhã a gente já vai começar a conversar mais de perto. né? Meu Deus, como eu tô em cima do muro, mas o Nil tá vindo, vai mudar tudo. É que muitas vezes a gente precisa é, só se jogar, né? Tem Sim, uma é história. o que eu tava falando outro dia com a Aline, o que como é, esqueci como é que é a palavra. É, nossa, só vem a palavra em espanhol na minha cabeça. Eu tenho dificuldade disso, de me lançar. Eu sempre tenho medo. O medo me para, já te comentei isso. E Aqui, eu ó. sei que é o medo Tô e eu não levando para tenho você. coragem. Tô levando para você. Sim, sim. E aí eu não tenho coragem de me lançar. Que aí eu falo assim, nossa, e se não faz, e se não der certo? E se eu fazer errado? E que não sei o quê? E aí eu fico contando historinha pra mim mesma. Tem uma história, né? Que diz assim que. Acho que até contei já para vocês, mas eu vou contar de novo para quem não sabe. O rei ele deu um banquete no seu palácio e ele tinha um lago. E esse lago tinha vários crocodilos ali, vários jacarés, né? Vamos por assim. E esse rei, ele ficou empolgado, né? O pessoal estava festando ali, ele ficou todo animado com a bebedeira que estava acontecendo ali. E o rei, ele olhou para aquele monte de crocodilo que tinha ali no lago e ele falou: Vou lançar um desafio. Eu vou dar a mão da princesa em casamento e ainda vou dar 1 milhão em barra de ouro para quem atravessar esse lago a nado e chegar do outro lado vivo. Ou seja, num lago cheio de jacaré, cheio de crocodilo, é praticamente impossível. Você caiu na água ali, dificilmente você vai atravessar, né? E aí ficou aquele silêncio total assim, e de repente um rapaz cai na água e ele começa a nadar. E aí começa a vir aqueles crocodilos e tal, e ele vai rápido, 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 e todo mundo ficou naquela, né, expectativa, será que ele vai conseguir? Será que os jacaré vão comer ele? O que que vai acontecer e tal? E aí já foram correndo para outra margem do lago para ver o que que ia acontecer, e já estavam esperando o pior, né? E de repente aquele rapaz sai da água todo desesperado e vira aquela festa, todo mundo gritando, porque naquele momento aquele rapaz ele ganhou a mão da princesa, né? Já é um futuro rei ali, e também uma grande quantidade, né, de ouro ali, né? E aí o rei fica de boca aberta, assim, com o que tinha acontecido, porque ele nunca imaginava que alguém ia conseguir fazer aquilo ali.
E aí ele vai para aquele rapaz e ele pergunta, falou assim: Nossa, meu jovem, parabéns, você conseguiu, né? Você ganhou o prêmio que eu coloquei aqui, mas me responda uma coisa: o que que te motivou a pular nessa água cheia de crocodilo? O cara vira e fala assim: Eu quero saber quem foi o filho da mãe que me empurrou. Ou seja, se fosse por ele, ele não tinha pulado. Ninguém teria coragem de pular ali, mas alguém empurrou ele. E aí ele ganhou. Ele foi. E às vezes a gente precisa disso, né? De alguém para empurrar a gente num lago cheio de crocodilo para a gente poder nadar o mais rápido possível para atravessar do outro lado para conseguir o prêmio, né? Talvez seja isso, né? Que está faltando para você tomar uma decisão hoje, né? Não estou falando você especificamente, Elizabeth, mas né, vocês que estão aqui assistindo a aula. Talvez alguém empurrar nesse lago de crocodilo aí para ver o quanto você pode nadar rápido na sua vida e fazer acontecer. É, são decisões. Mas podem falar aí. Ninguém quer falar? Bora, gente. Vocês querem que eu tire a gravação aqui para vocês falarem? Vou falar. Então, Eu eu rompi estava mesmo. vendo vocês falarem, né? Uma pessoa botou que se deu quando chegar o tempo de Deus, a Elizabeth falou do medo. Acho que se juntar todo mundo aqui, cada um tem o seu medo, né? E assim, a gente está aqui ensinando, eu vou até abrir uma coisa para vocês, eu tenho medo demais. Tudo que eu falo muitas vezes que eu estou ensinando para mim. Né? Ontem eu tive quase uma mentoria com uma pessoa que conversa comigo, e aí ele botou esse ponto, ele falou assim, cara, não estou entendendo. Você ensina, você faz, você sabe tudo, e qual o medo de você se realmente fazer o que você precisa fazer? Porque assim, já tem 6 meses, acho que mais quase um ano que eu tô nessa. Eu vou fazer live todo dia, eu vou fazer live, falar de sexualidade. E eu não vou, porque eu tenho essa trava, né? Em fazer. E a gente falar que a gente está esperando em Deus é uma desculpa que nós inventamos para nós, principalmente nós que somos cristãos, porque Deus já deu tudo o que precisa. Se você tem, se arde no seu coração, isso já é a intuição de Deus falando vai dar certo, você só precisa colocar e fazer. E muitas vezes a gente só se auto-sabota, porque isso é uma autossabotagem, porque a gente quer alcançar, a gente quer assim, eu quero fazer no dia, ou então que todo mundo me aplauda. E o medo de cancelamento, pelo menos para mim, é incrível, né, de entrar de cara para dizer, hoje eu fui fazer uma live, a Maria Antônia até participou, eu entrei sem avisar, eu tô com medo de fazer o anúncio da minha live, então assim, eu realmente me desafiei e eu vou fazer. Eu vou fazer que seja para uma pessoa, para duas. Entrei no TikTok também, fiz live lá. Eu, sem conteúdo, entrei assim, eu falei assim, ó, hoje eu vou me desafiar, porque eu fiquei pensando, mas eu não preparei nada. Eu falei, não, eu vou abrir e vou fazer. E não é só questão da live, é um desafio com você. Então, essa questão da gente falar que está esperando em Deus, muitas vezes é uma desculpa que a gente coloca para culpar alguém, que seria Deus. E aí você vai passar a vida toda falando. E eu tô falando isso, gente, porque eu já fiz isso durante 16 anos. Tô esperando em Deus para casar, tô esperando em Deus para melhorar minha vida, tô esperando, tá, mas Deus já te deu a vida. Você tá esperando o quê? Morrer para poder ficar uma história? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui, todo mundo, até incluindo eu, o Nil, todo mundo que faz isso aqui, todo mundo tem seu pezinho no medo. O diferencial nós estamos caminhando. O problema é que não adianta também caminhar sem propósito, sem rumo, esperando que uma hora Deus fale assim, olha, que a gente ouça a voz, né? Igual os profetas ouviram, Samuel, Deus não vai chamar a gente assim. De repente, até, né? De repente, quem sabe, ele não vai abrir a boca e falar, Aline, Elizabeth. Só que ele está falando isso exatamente quando a gente se conecta com pessoas que estão falando para nós, vá, eu acredito em você. Né? Então, a gente fica esperando sempre pessoas dando positivo, mas quando você abrir a cara para ir falar com qualquer pessoa, por exemplo, o Nil vai fazer o GPS na Espanha, né? Espanha, né? Aí o que acontece? Chega lá, ele quer que tenha 100 pessoas, vai ter? Às vezes tenha 100 pessoas, mas às vezes vai ter 20, vai ter 30. E aí, isso, para o nosso ego, muitas vezes é assim, poxa, não vou fazer mais isso. Não é resposta de Deus. Porque a gente é o ego da gente, não é sobre resposta de Deus. Então, assim, a gente precisa começar para entender o que realmente é para fazer. Porque é melhor você se arrepender do que fez, do que ficar arrependido de uma coisa que você nunca tentou, né? Para você ter ideia, eu faço consultoria com mulheres empreendedoras, ensinando ela a fazer vídeo, eu faço os vídeos com ela, mostro, mas na hora que é para fazer para mim, eu dou um pé para trás e falo, opa, peraí, não é bem assim. Então, assim,
se você parar para ver, tudo que você ensina é o que você está precisando melhorar em você mesmo. E todos os dias a gente tem que ter isso, né? Então, eu coloquei ontem para mim, como a Páscoa foi ontem, eu fui lá na igreja e falei assim: eu estou ressurgindo e eu vou fazer o que precisa ser feito. Aí, a Páscoa ontem para mim foi esse marco, foi de Decisão. ressurreição na minha vida como profissional da área que Deus me chamou. E se eu não fizer o que eu tenho que fazer, vai ser cobrado exatamente de mim uma coisa que eu estou dizendo que eu estou esperando dele, sendo que Foi ele uma já me deu. decisão, né? Você tomou uma decisão. Prontinho. Legal. Alguém mais? Perguntas? Dúvidas? Eu, né, tô conseguindo romper aos poucos esse medo aí de aparecer. Tô aparecendo cada dia mais. Né, não tô te vendo Mas, aí, não. então, eu tô no escuro. Tô no escuro, mas eu vi as meninas falando sobre o medo de aparecer, de divulgar, né? Então, através dos conselhos, das aulas, das mentorias, tô colocando em prática. Tô indo com medo mesmo. Já desci desse muro aí da indecisão. Bom, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Bora lá, Douglas Valente. É engraçado escutar isso, porque isso aqui é a sensação que eu sinto todos os dias. E talvez alguém que esteja aqui da mentoria que já acompanha, veio presente todos os dias, né? Na rede social. Sempre eu tô postando alguma coisa, sempre eu tô falando alguma coisa, sempre eu tô colocando algo. Mas é porque eu preciso dizer para mim mesmo que eu sou capaz todos os dias de fazer isso. Porque senão acho que não tem o porquê a gente estar querendo crescer e logo mostrar totalmente o contrário. Se eu falo de hábito, por que que eu não sou uma pessoa que eu tô realmente é, fazendo aquilo que eu prego, né, em teoria? Como é que eu vou falar de Deus sendo que eu não tô nem praticando a minha intimidade com Ele, meu relacionamento com Ele? Então acho que vai muito mais sobre isso mesmo, sobre a gente vencer a gente todos os dias, que é o resultado não depende de cada doente, mas todo do que você faz e do que você incluso deixa de fazer, porque deixar de fazer algo também é fruto de uma ação tua, né? Bem isso. Alguém mais? Como não tem mais ninguém, bora pra cima, né?